Estes são os novos modelos de televisores Sharp. C1413, C2013, C1453 e C2053. Neste vídeo, você vai tomar conhecimento das novidades introduzidas nestes lançamentos e também das precauções necessárias para evitar possíveis danos aos produtos. Nestes modelos, sintonizam-se canais de TV a cabo. Com um simples toque na tecla AMI, o brilho, o contraste, a nitidez e a cor da imagem são ajustados simultaneamente. Através do menu de comandos, é possível acessar todas as funções disponíveis no televisor. Independentemente da região onde esteja o produto, através da sintonia PLL, o usuário tem acesso a todos os canais. Para assistir ao canal de sua preferência, basta apenas teclar o seu número no controle remoto sem fazer sintonia. A função Sleep Timer permite assistir a programação preferida sem a preocupação. Permite ao usuário programar para desligar após 30, 60, 90 ou 120 minutos. Os recursos que serão mostrados agora somente estão disponíveis nos modelos 53. Acessando o menu de opções, entramos na autodemonstração, que mostra passo a passo todas as operações do televisor. Em On Timer, é possível estabelecer horário e canal para o televisor ligar. A tecla SAP possibilita a opção de ouvir o som original de uma programação ou o som dublado, quando disponíveis na emissora. Os novos modelos Sharp estão preparados para os dois sistemas automaticamente e assim é possível a conexão de produtos importados sem transcodificação. Para conectar videocassete, videolaser, videogame ou filmadoras, utiliza-se a entrada de vídeo e áudio. O usuário, além de ter maior praticidade e conforto, obtém melhor qualidade de imagem. Uma outra novidade que acompanha os modelos 53 é o fone de ouvido sem fio. Este acessório permite ouvir o som da TV com total liberdade de movimentação até 7 metros de distância do aparelho. O usuário controla o volume do fone de ouvido independentemente do volume do televisor. Não efetuar medições elétricas utilizando como terra o dissipador do QX701. Pois este TR é exclusivo da fonte de alimentação. Quando o aparelho estiver alimentado, cuidado para que os dissipadores da PCI não encostem no TRC, para evitar danos no produto. Ao retirar a placa do gabinete, não descarregar o TRC nos dissipadores, e sim na malha terra do TRC. Com exceção do FI e AFT, todos os ajustes são iguais aos modelos anteriores. Para operá-lo, posicione o televisor no modo fábrica. O modo fábrica está disponível no menu. Para acioná-lo, conecta-se o cabo AC na tomada com a tecla Power pressionada. Depois do aparelho ligado, conecta-se o gerador de barras na entrada de antena, com nível de sinal de 60 a 70 decibéis. Conecta-se o positivo do voltímetro no pino 44 do IC201 e o terminal negativo no GND. Ajustar T201 para obter 3,5 volts no voltímetro. Desativa-se o modo fábrica desligando o aparelho através da tecla liga-desliga do controle remoto. Se o televisor for desligado pelo painel, o modo fábrica permanece ativo. A fonte empregada neste chassi é do tipo auto-oscilante. E assim como a fonte utilizada no chassi anterior, ela tem a característica de oscilar independentemente de qualquer pulso externo. Essa oscilação é responsável pelas tensões de saída das fontes 115, 14 e 12 volts. Se as tensões de saída ou a rede sofrerem variações, a compensação ocorrerá através da largura do pulso positivo, PWM, mantendo a frequência de trabalho fixa. Com aproximadamente 180 kHz para 120, 220 e stand-by. No instante em que o cabo AC é conectado na tomada, a tensão da rede é retificada através dos diodos D701, D702, D703 e D704 e filtrada por C707. A partir daí, esta tensão terá 2 caminhos a percorrer. Neste primeiro caminho, a tensão proveniente da ponte retificadora entra pelo pino 7, passa pelo enrolamento NP e sai através do pino 12,
indo para o source do FET QX701. No segundo caminho, a tensão proveniente da ponte retificadora passa pelo resistor de disparo R702. Através do pino 2, entra no IC701 e pelo pino 1 aciona o gate do FET QX701. É importante lembrar que o IC só passa a funcionar no momento em que o pino 2 estiver com 17 volts. Essa tensão é determinada pelo capacitor CX716 e R702. O circuito Snutter tem duas funções muito importantes. Uma delas é eliminar os ruídos de alta frequência provocados pela mudança de estado QX701. A outra é impedir que a corrente reversa de T701 retorne para a ponte retificadora. Observe que a tensão DC de saída da ponte retificadora flui através de R702 e CX716, polarizando o pino 2 do IC701 com a tensão de 17 volts. A partir daí, o pino 1 do IC polariza o gate de QX701, fazendo-o conduzir. Com a condução de QX701, flui a corrente via dreno, passando pelo enrolamento NP do transformador de pulso. Desta forma é introduzida a tensão no enrolamento ND. Este enrolamento ND foi dimensionado para continuar fazendo a polarização do IC701 através de L705, R718 e DX707. Após o acionamento definitivo, a fonte passa a oscilar. Porém, é necessário que haja um circuito regulador para que a tensão de saída permaneça estabilizada. Uma amostra da tensão desta fonte é retirada do oscilador através do enrolamento de realimentação, ou seja, o pino 8 do T701. Essa amostra em forma de pulso é retirada através de R711 e D706, tornando-se nível DC e dividido pelos resistores 705, 706, 707, 708 e 709. Este nível agora será aplicado ao amplificador de erro através do pino 7 do IC701. Após sofrer a amplificação, C711 e R710 determinam o ganho do amplificador de erro. O nível DC sai neste momento do pino 8 e é filtrado pelo LPF, composto por R712 e C712, e aplicado ao IC701 através do pino 9. Esse estágio vai comparar as variações amostradas com a referência fixada por C715 e R714. O resultado dessa comparação é enviado ao comparador PWM. Os capacitores C703 e C714 estão ligados ao pino 10 do IC701 e a alimentação de 18 volts entra através do pino 11. Juntos, vão polarizar o oscilador, que gera uma forma de onda dente de serra de aproximadamente 180 kHz. A fim de manter a fonte estabilizada, essa forma de onda é enviada ao comparador PWM para se tornar a referência para a correção da fonte de alimentação. O comparador PWM é um conversor de duas entradas inversoras e uma não inversora. O comparador PWM de tensão está operando como conversor de largura de pulso de tensão, que através do pino 16 controla o tempo positivo dos pulsos de saída de acordo com a tensão de entrada. Quando a tensão de 17 volts chega ao pino 2 do IC, o FET QX701 é polarizado através do pino 1, levando-o à condução. Para desligar o FET, quando a tensão da fonte está tendendo a subir, é necessário que o comparador PWM ligue o transistor Q2 interno no IC. Isso ocorre quando a tensão de onda dente de serra é maior que a tensão proveniente do amplificador de erro. No momento em que a tensão referencial faz um pré-ajuste para compensar a variação de temperatura, a comparação apenas é realizada entre a saída do amplificador de erro e a onda dente de serra. A
tensão referencial de compensação de temperatura é gerada a partir de uma tensão de partida que é aplicada ao pino 5 do IC 701 e dividida por um divisor externo do tipo resistivo, como podemos verificar no pino 6 do IC 701. Essa tensão é usada para alimentar o circuito analógico interno do IC, também sendo a tensão referencial do circuito comparador PWM. Internamente, no IC 701, está localizado o circuito de proteção, que pode identificar um curto-circuito e desligar a fonte de alimentação. Em funcionamento normal, o pino 13 permanece com uma tensão de aproximadamente 1,2 volts. Em caso de curto-circuito em uma das saídas da fonte de alimentação, a tensão no pino 13 cai, informando ao detector de corrente que desliga o FET QX701 através do pino 16 do IC. Este circuito interno no IC tem a função de identificar o tempo máximo que o FET QX701 pode permanecer em condução. A entrada do sensor é o pulso que entra através do pino 3 do IC 701. É importante tomar algumas precauções na hora de manutenciar uma fonte chaveada. As tensões de saída são estabilizadas, desde que não ocorra um aumento excessivo da tensão do pino 13 do IC 701, como, por exemplo, o não funcionamento do circuito regulador. Por este motivo, para não provocar danos em outros estágios, é recomendável desconectar todas as saídas da fonte, pino 4, pino 6, L702, e conectar entre a saída da fonte de 115 volts e o GND do chassi um resistor de carga 560 ohms, 20 watts. A partir de agora, entraremos nos diagnósticos de defeitos no modelo C142013. Se a fonte não funciona, verificar se não tem 115 volts no catodo D708, tomando cuidado de desconectar todas as saídas da fonte, isto é, os pinos 4, 6 e L702. Conectar entre a saída da fonte de 115 volts e o GND do chassi um resistor de carga de 560 ohms, 20 watts. Verificar se há tensão de 115 volts no catodo D708. Lembre-se de utilizar o terra do chassi. Em caso afirmativo, verifique T602, Q602 e IOC. Em caso negativo, verifique se há tensão no pino 7, T701. Em 120 volts AC, 150 volts DC. Em 220 volts AC, 295 volts DC. Lembre-se de utilizar o terra da fonte. Se não houver tensão no pino 7, T701, verifique a ponte retificadora IR701. Caso haja tensão, verifique se há, no instante inicial, a tensão de 17 volts no pino 2 do IC701. Lembre-se de utilizar o terra da fonte. Se não houver a tensão necessária, substitua os resistores R702, RX717 e C716. Se houver a tensão, verifique se há sinal dente de serra no pino 10 do IC701, utilizando o terra da fonte. Em caso afirmativo, verifique o IC701 e os resistores 725, 726 e 727. Caso não haja sinal no dente de serra, verifique C713 e C714. Os componentes devem ser sempre substituídos por outro original, conforme o manual técnico. Este circuito aciona uma chave eletrônica.
Essa chave permite a passagem da fonte standby de 12 volts para o estágio da TV. No instante em que o usuário acionar a tecla ON, o pino 10 do IC101 assume nível baixo, levando o transistor Q701 ao corte. O mesmo despolariza Q703. Com esse procedimento, Q702 conduz e permite a passagem da tensão de 12 volts para o circuito integrado de IC201, ligando o aparelho. No instante em que o usuário acionar a tecla ON, o pino 8 do IC101 assume nível baixo, levando o transistor Q707 ao corte. O mesmo despolariza Q706. Com esse procedimento, Q708 conduz, permitindo a passagem da tensão de 12 volts para o circuito integrado IC201, ligando o aparelho. Diagnósticos de defeitos dos modelos C14, 20, 13 e 53. Se o televisor não funciona, verifique se há tensão de 115 volts DC no catodo D708. Caso não haja tensão de 115 volts DC, verifique se o defeito está na fonte. Caso haja tensão, verifique se, no instante que liga o aparelho, há tensão de 0 volts no pino 10 do IC101. Em caso negativo, verifique R728, X101, IC102, RM101, Q101, DZ101, a matrizagem do teclado e o circuito de proteção. Em caso positivo, verifique se há tensão de 9 volts no emissor de Q702. Se não há, verifique Q701, Q703, Q702, R717, R130, C105, C203 e IC105. Se houver a tensão de 9 volts, verificar se há tensão de 8 volts no pino 36 do IC201. Se não houver esta tensão, verifique D720, C730 e C731. Se houver a tensão de 8 volts, verifique se há o pulso HD no pino 37 do IC201. Encontrado o pulso, verifique Q601, T601, Q602 e T602. Se não há pulso HD, verifique então o IC201, C226, C809, C810, R801, C218, C217 e R802. Para a total proteção dos televisores em caso de anomalias, utiliza-se um sofisticado sistema de proteção. Uma vez acionado este sistema, os estágios de deflexão e alta tensão desligam-se automaticamente. O circuito de proteção é ativado nas seguintes situações: excesso de corrente na bobina defletora vertical, elevação na tensão do pino 8 do flyback T602. Esta tensão é utilizada para a alimentação do filamento do cinescópio. Aumento excessivo da corrente de feixe ABL, que é monitorada através do pino 10 do flyback. Queda na tensão de 25 volts que alimenta o IC501, saída vertical. Esse último circuito é exclusivo para os modelos 53. Em funcionamento normal, o IC501 excita a bobina defletora vertical. Caso ocorra excesso de altura na deflexão vertical, não será vista na tela em forma de defeito. Ocorrerá a elevação da tensão do pino 7 do IC501, provocando a condução do diodo D502, que por sua vez é aplicado a um nível alto no pino 20 do IC101. Este nível aciona a proteção, fazendo com que o aparelho volte para a condição off. O sistema de proteção monitora constantemente a tensão produzida no pino 8 do flyback. Esta tensão é utilizada na alimentação do filamento do TRC. É possível verificar uma tensão de aproximadamente 18 volts no catodo de D607.
Caso haja um acréscimo significativo na tensão do pino 8 do flyback, o diodo Zener DZ606 entra em condução, de forma que é direcionado a um nível alto para o pino 20 do IC101, acionando a proteção. O pino 10 do flyback é utilizado normalmente para o ABL. Ao mesmo tempo, o pino 10 do flyback também é monitorado pelo circuito de proteção. Caso a corrente de feixe se eleve excessivamente, a tensão do pino 10 cai proporcionalmente até a tensão do catodo de D614 atingir cerca de 1 volt AC, permitindo assim a condução do diodo. Com isso, a tensão no anodo de DZ615 cai, de forma que é obtida a condução deste diodo. Como consequência, ocorre uma queda na tensão do pino 19 do IC101, ativando a proteção. A tensão de 25 volts é responsável pela alimentação do IC501 e é gerada no pino 5 do flyback. Uma amostra dessa tensão é aplicada ao catodo do diodo D611, mantendo-o cortado. Caso ocorra queda de tensão nesta linha, provocada pelo IC501, com consequente queda de tensão no catodo de D611, este diodo conduz, provocando a queda na tensão do pino 37 do IC101, acionando a proteção. Todos os circuitos não abordados neste vídeo são idênticos aos chassis anteriores. Responda agora ao questionário que acompanha a fita de vídeo e envie-o ao departamento de treinamento da Sharp. E lembre-se, utilize sempre peças originais.